Pronto, então boa noite de novo a todos. É, Vamos começar. Bem-vindos e bem-vindas à disciplina de análise real do curso de licenciatura em matemática da UFRJ 2020.2. Nem sei mais, é 2020.2, né, que a gente está. Já me perdi completamente. Acho que é. É, É, assim, loucura. é. Bem, pessoal, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre os objetivos da disciplina, sobre várias coisas, né? Sobre a dinâmica, sobre a avaliação, e eu gostaria que vocês tirassem todas as dúvidas, fizessem todas as perguntas possíveis, né? Porque, em particular, porque a gente está nesse regime bizarro, né? Digamos assim, muito diferente daquilo com que a gente está acostumado, né? Então, eu acho que mesmo a gente já estando esse tempo todo vivenciando essa pandemia e essa crise política que antecede a pandemia, todos nós ainda estamos aprendendo a lidar com essa situação. Então, eu estou aprendendo, eu acho assim como vocês. Então, primeira coisa que eu quero falar, antes de falar da disciplina em si, é já confessar de antemão que a coisa com a qual eu estou tendo mais dificuldade é não poder perceber a reação de vocês durante as aulas, né? Assim. E com isso não vou obrigar ninguém a abrir a câmera, não é isso. Tô vendo o João ali com a câmera aberta lá. Maravilhoso. Isso. Saudade, João. Mas eu também trazei um pouco uns problemas técnicos aqui. É, mas assim, eu quero dizer que eu estou muito acostumado a orientar, né, a direcionar a minha aula de acordo com um olhar nos olhos, assim, de acordo com tentar perceber como as pessoas estão reagindo, né? E nessa situação de ensino remoto isso é muito mais difícil. Então eu queria pedir para, né, quem já foi meu aluno aqui já sabe disso e que vocês podem me interromper, falar qualquer coisa a qualquer momento. Se eu estiver viajando, né, vocês sabem que essa disciplina aqui não é das disciplinas mais simples do curso, mas é a mais legal. Mas em qualquer momento, se vocês estiverem perdidos viajando, eu quero que vocês me interrompam, mais ainda nesse momento, né, de ensino remoto, que é mais difícil para, como eu falei, para mim, para me orientar durante a aula, beleza? Então, a qualquer momento, vocês podem interagir, falar, quem tiver com problema de ligar a câmera ou o microfone, usar o chat, usar a ferramenta de levantar a mão, beleza? Isso para mim, nesse momento, é muito importante. Bem, então, como eu disse, a gente tem várias coisas para falar hoje. Esse documento PDF que vocês estão vendo aí projetado é o mesmo documento que está disponível na sala da disciplina no Google Classroom, que é muito importante, primeiro que todas e todos estejam inscritos no Google Classroom. Eu acho que, não sei se todo mundo está. Eu mandei uma mensagem pelo Siga, não sei se todo mundo recebeu, mas no Vitor, tá ouvindo a gente? Acho que travou a gente. Vitor tá com uns problemas de conexão. Alô? Agora sim, Vitor. Tá, beleza. Já vi que
conexão tá ruim aqui hoje. Alguém quer... Caiu a negócio que eu tava pedindo ao Ivo. Quer que eu Aquela apresente, ô, folha. Vitor? Tá, Quero. vou apresentar, peraí. Tá no Tá, Classroom, não tá? tá. Beleza. Então, pessoal, não sei qual foi a última coisa que vocês ouviram, né? Que eu falei que é muito importante todas e todos estarem inscritos na sala da disciplina no Classroom, porque todos os materiais ficarão disponíveis por lá e também todas as avaliações serão feitas por lá, sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco. Isso foi a última coisa que eu falei antes de cair. Então, então agora, dentre essas coisas que eu quero falar hoje, né, a primeira delas é sobre os objetivos da disciplina, né? Assim, então, essa é uma disciplina de análise real. Eu não sei se alguém aqui já está fazendo essa disciplina pela segunda vez. Alguém está, se tiver, levanta a mão aí. Todo mundo está fazendo pela primeira vez. Pode deixar aí mesmo, Ivo, daqui a pouco. Tá. Então vocês sabem mais ou menos o que consiste essa disciplina? Ou ninguém tem a menor ideia? Ou quem sabe quer falar alguma coisa? Não é possível que ninguém... O que vocês já ouviram falar dessa disciplina, assim? De... Que é muito difícil. Que é a mais difícil do Ah, João período. Gabriel, quem falou que é difícil, Natália? Eu falei, eu Mas, ouvi, né? peraí. Certo. É... João Gabriel escreveu Estudo da Reta Real, é por aí, é isso mesmo, né? Então, essa disciplina, basicamente, a gente vai estudar a estrutura da reta real, né? Quer dizer, basicamente, a primeira parte a gente falar o que é um número real, né? Basicamente é isso. E a partir disso, estudar funções reais. Então, essa parte que a gente vai falar de funções reais é um pouco um aprofundamento, uma formalização de tudo aquilo que vocês viram nas disciplinas de cálculo 1, de cálculo de uma variável, né, 1 e 2, no caso aqui do noturno, né. Então, a gente vai, tipo, fundamentar aquela matéria de cálculo 1, né, que fala sobre funções, derivada, integral, continuidade, limite, esses conceitos. E antes disso, para fundamentar esses conceitos, é importante que a gente fundamente bem também a ideia de número real, né? E número real, em particular, não sei como é a experiência, como foi a experiência de vocês, é um conceito na matemática que ele fica um pouco no limbo, porque é um conceito que não é muito visto em profundidade na educação básica, né? Assim, muitas vezes é meio passado batido, né? Porque eu falo número irracional, é aquele que tem representação não periódica, mas não é muito. Isso fica meio caído do nada, né? Fica meio não problematizado, como eu tenho usado esse termo. E depois, quando a gente entra na faculdade, chega de matemática ou das áreas de exatas, chega em cálculo 1, meio que isso também é suposto que você já sabe, e quando chega em análise, aí você já vê aquilo formalizando. Então é uma coisa que nunca é explorada assim conceitualmente em momento nenhum. Então isso é uma coisa que na disciplina de análise real eu procuro fazer diferente, né? Então eu procuro, considerando, que é uma coisa que eu quero falar daqui a pouco, que essa é uma disciplina para um curso de formação de professores de matemática. Então, como eu vou falar daqui a pouco, essa disciplina tem várias diferenças em relação a uma disciplina de análise real usual para um curso, por exemplo, de bacharelado. E uma delas, já adiantando, é essa, né? A gente vai se aprofundar mais em algumas ideias que têm relações com a educação básica, tá? Eu quero já continuar a falar disso especificamente, mas antes disso, uma outra característica que a gente vai ter nessa disciplina é a participação importante dos estagiários que estão aqui, né? Que são o Ivo e o Ronald. Acho que o Pablo não está aí, né, ainda.
Ainda não. Tá. E o Vinícius também, que não vai poder vir hoje, mas na sexta-feira vocês vão conhecer. Então a gente vai ter 4 estagiários participando da disciplina, que são alunos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em ensino de matemática, né, aqui do nosso instituto, né? E antes de falar dos objetivos da disciplina, eu quero falar aqui um pouco desse estágio, né? Talvez muitos de vocês já tenham participado de disciplinas da licenciatura em matemática nessa modalidade, né, que a gente chama de docência compartilhada, né, com a participação dos estagiários. Ó, Ivo, o Josão tá falando ali de você. Tá vendo? Josana é suspeita. Então, eu acho que, assim, a gente tem feito essa modalidade, né, em algumas disciplinas do curso de licenciatura, e esse formato, né, com estágio tem vários objetivos, né? Um objetivo, por um lado, que é do ponto de vista deles, dos estagiários, que em seguida eu vou pedir para eles se apresentarem, isso é parte da formação deles nos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Então, basicamente, da mesma forma que vocês, alunos de licenciatura, fazem estágio com uma componente curricular obrigatória na educação básica, os alunos do nosso programa de mestrado e doutorado também fazem estágio com uma componente curricular obrigatória no ensino superior e, em particular, na formação de professores, né, na licenciatura, por ser um curso de pós-graduação em educação matemática, né? Então, esse é um primeiro objetivo que seria assim, do ponto de vista deles. Mas tem outros objetivos que são importantes, do ponto de vista da disciplina em si, digamos assim, né? Um deles trazer uma contribuição para a disciplina de outros pontos de vista diferentes do meu, né? Porque o Ronald e o Ivo, que estão aqui, têm um contato com o ensino na educação básica muito maior do que eu, que nunca fui professor de educação básica, né? Então, um outro objetivo dessa modalidade de disciplina com os estagiários é justamente que eles vão contribuir com a discussão com essa visão de quem está na educação básica, né? E um outro objetivo também é que vocês, como alunos de licenciatura, trazer uma aproximação entre o curso de licenciatura e o programa de pós-graduação em educação matemática e ensino de matemática, que é o programa de pós-graduação mais próximo do curso de vocês, aqui no IEM. Beleza? Então, eu vou pedir para o Ronald e o Ivo se apresentarem. Antes disso, alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei até agora? Alguma dúvida? Se quiserem, ou comentário, se quiserem falar ou escrever no chat. Beleza? Então, Ronald, quer falar primeiro? Sim, eu posso falar rapidinho. Meu nome é Ronald, como o Vitor Não precisa já falar falou. rapidinho, não. Eu sou aluno do doutorado do PEMAT e professor do Colégio Pedro II. Então, eu tenho esse olhar na disciplina de análise como professor da educação básica e tem conexões entre o conteúdo da educação básica e o conteúdo de análise do ensino superior, né, da academia. Às vezes parece que não, mas ao longo do curso eu acho que isso aí vai ficar um pouquinho mais claro. Eu estou aqui por conta do estágio docente e eu fiz a licenciatura, acho que é legal falar sobre isso, né? Eu fiz a licenciatura em matemática noturna também aqui na UFRJ. Então, eu já frequentei muito prédio, né? Que vocês agora não estão mais frequentando, mas a gente vai voltar a frequentar. Valeu, pessoal, obrigado. Mas já esteve nesse lugar que vocês estão agora. Exatamente, já estive nesse lugar já. Isso, foi meu aluno nesse lugar também. Valeu, obrigado, Ronald e Ivo.
Oi, gente, boa noite. Eu sou o Ivo, eu estou no mestrado, no ensino de matemática, no PEMAT. Fazer propaganda, né? O Vitor falou que é o mais próximo aqui da licenciatura, é o único no estado que fala sobre educação matemática especificamente, como área de pesquisa. Então é muito interessante para quem está na licenciatura para encaminhar na educação matemática, seria o PEMAT mesmo. Tá, propaganda feita. Tem duas coisas para falar. Tem pessoas, antes de falar do que o Ronald já falou que é professor do Pedro II, né? Mas tem duas coisas para falar. O Vitor, tem gente aqui que não é de licenciatura. Tava falando com a Carol e com a Natália, são de ciências atuariais. Acho que tem mais gente também. Acho que sim. Mas eu acho assim que o curso é para licenciatura, mas que assim, as pessoas que estão em ciências atuariais podem trazer as contribuições sempre que possíveis. Assim, traz a sua Sim. experiência que você teve como aluno e vai ser muito bacana, porque isso vai ajudar, com certeza. Segunda coisa que o Ian tinha botado no chat, se eu não isso eu vi. podia Eu não assistir fui na hora. como aula como ouvinte. Pode, claro. Beleza, agora eu vou falar. O Ian botou no chat, deve ser na hora que eu caí. Deve ter sido. Que eu caí. Então, gente, eu Mas tô atualmente... Tranquilo, Vitor. Eu tô continua aí, atualmente depois. como... Tá bom. Como professor substituto no Colégio de Aplicação da UFRJ. Tô com o 6º ano lá. E nesse início, quando a gente vai construir os números, basicamente assim, a primeira parte do curso, tem muita relação com o que a gente fala no 6º ano, principalmente em números naturais. Às vezes toca nos inteiros e nos racionais também. Então espero poder a gente trocar ideias aí bacanas. E eu lembro quando eu fiz análise, o Ronald não falou disso, Ronald, eu também fui da UFRJ. Mas quando eu fiz análise é uma coisa assim que eu tinha muito medo de análise. Eu lembro que eu até falei com o Vitor me deu aula antes disso, antes de eu cursar análise. Eu falei, Vitor, é muito difícil, eu tô com medo. Aí o Vitor falou, não, calma, você vai conseguir. E assim, vou dizer para vocês a mesma coisa. A disciplina aqui de análise ela é pensada de outra forma do que um curso de análise convencional. Mas é uma outra forma que não, assim, mesmo que seja voltar para a licenciatura, não significa que é superficializar o conteúdo. Vocês vão ver que vai ver o conteúdo de uma outra forma. E acho que uma forma melhor do que ver daquela forma decorar é bom, porque eu, sinceramente, gente, quando eu fiz análise real, antigamente decorava as paradas para passar. Não vai ser isso. O curso aqui não tem esse objetivo. Não faz nem sentido decorar nada. Não é isso. Não é isso que a gente está pensando para o curso. Então, assim, o João já abriu a câmera, mas eu sei que tem muitos amigos meus aqui, pessoais, que gostaria muito que ele tivesse aberto também, porque para a gente trocar mesmo, vai ser um espaço de troca. É análise real e nem por isso vai ser uma coisa assim, dura. Não é dura. Não precisa ser dura. É isso que a gente quer mostrar aqui. Então, acho que esse é o recado que eu queria deixar. Não sei se eu falei bem. Às vezes não. Falou ótimo. Tô cansadíssimo hoje, gente, mas tenho que estar aqui com vocês. E não é só ter que estar, é o que eu gosto de estar aqui. Tanto que quando abriu a oportunidade para fazer estágio em análise, quem foi o primeiro a pedir? Mandei um e-mail para o Agnaldo. Agnaldo, por favor, me deixa ficar com essa disciplina, por favor. Sabe que era o Vitor e era análise. Então, assim, ainda é o tema da minha dissertação, gente. Então, tipo, tem que estar aqui. Análise pode ser uma coisa muito boa. Então, diferente da minha que eu cursei, acho que ela pode ser uma coisa muito boa, e isso que a gente vai tentar construir aqui juntos. Não vai ser só eu, Vitor, Ronald, Vinícius e Pablo, mas todos os alunos e a gente, todo mundo em conjunto. Então é isso que eu queria deixar de mensagem, gente. Valeu. Isso, valeu. Fazer mais muito comentários bom. depois. Oi? Depois eu vou fazer mais comentários, mas não agora. Beleza. Então, a Amanda falou que tá com medo ali, ó, mas não precisa ter medo. A Amanda é super sincera também. Tá. Oi, Tati. Mas olha só. Então, eu queria falar um pouco, né, desse tipo de abordagem, né, que a gente vai fazer aqui. Antes disso, né, uma outra coisa também, porque senão, se eu deixar para o final, eu vou acabar esquecendo, é sobre a gravação, tá? Então, assim, eu não vou... As aulas serão síncronas, porque, principalmente, que eu tenho muita dificuldade em gravar vídeo sem estar falando com ninguém, assim, em montar coisas, assim, não consegui ainda me desprender disso. Porém, nesse momento gravíssimo que a gente está vivendo, eu não acho que seja razoável exigir que as pessoas estejam disponíveis naquele momento por vários motivos, várias dificuldades que eu acho que todos nós estamos vivendo, né, que eu não preciso explicar aqui.
Então, eu não vou cobrar presença nas aulas síncronas, né? Assim, como eu já, antes da pandemia, já não cobrava presença, mas enfim. Agora eu acho que mais ainda, né? A pessoa pode estar sem conexão, pode estar com algum problema de família, né? Que a situação está muito trágica, dramática, e é importante a gente não minimizar essa situação. Então, por conta disso, para dar oportunidade a quem não tiver possibilidade de participar da aula no momento síncrono, essas aulas serão gravadas, beleza? E elas serão disponibilizadas por meio da plataforma. Só que a maneira mais fácil assim, que a gente tem feito disponibilizar é pelo YouTube. Só que elas não ficarão públicas, tá beleza? Elas ficam no YouTube num modo não listado, o que significa que elas só podem ser acessadas por meio do link que vai estar disponível lá. Elas não aparecem em ferramenta de busca, né? Se você procurar lá, não vai encontrar, beleza? Então, como tem escrito também nesse documento que está disponível lá, a gente vai combinar entre nós que essas aulas não serão divulgadas publicamente sem a permissão de todo mundo, né, que está participando aqui. Porque, por um lado, eu acho que é importante, né, dado o momento de pandemia que a gente está vivendo, que essas aulas sejam gravadas, mas também é importante que o fato de estar sendo gravada não seja uma inibição para ninguém, beleza? Né? Então, por isso que eu estou falando isso. Além disso, se houver qualquer momento da aula que vocês estiverem desconfortáveis, vocês podem me pedir para editar esse vídeo. Tranquilo, pode mandar mensagem no Fala mal de privado. professor, fala mal de professor, né? Acontece Oi? essas coisas. Fala mal de Que, professor, fala é, mal de abordagem. Aí tem que ter cuidado, né? isso. Porque tá gravado, pode vazar, né? O Google vaza aí. Vocês podem falar mal à vontade de tudo, tá? Mas depois vocês podem me pedir para editar o vídeo, se alguém não se sentir confortável. Mas eu acho, como eu disse, eu acho muito importante ter essa gravação pelo motivo que eu já falei, né? É muito fácil acontecer da pessoa não poder. A internet caiu, aí a pessoa perde aquela aula. Então, beleza, vamos combinar assim, certo? Então, alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? Boa noite. Beleza, então o Pablo acabou de chegar, que é o outro estagiário. Pablo, você pode se apresentar para o pessoal? Fala aí, galera, estão me escutando? Sim, Boa noite a todos, meu nome é Pablo Lima, eu sou estudante do mestrado e, assim, eu sou igual a vocês, galera, tenho tanto medo de análise quanto vocês, mas espero que tudo dê certo, que um ajude o outro e a gente se dê bem no final, beleza? Todo mundo passe e seja feliz. fala onde você fez graduação, Fiz onde a, você fiz a trabalha. minha graduação no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, no Campo Nilópolis, não sei se vocês conhecem. Fiz em 4 anos, terminei certinho, nunca repeti nada. E atualmente eu trabalho no sistema Elite de ensino, na escola particular. Acho que muitos de vocês conhecem também. E estou me divertindo no mestrado, abrindo os horizontes, aprendendo coisas novas. Acho que isso é muito importante, né? E assim, espero que a gente consiga passar para vocês um pouco do que a gente aprendeu, da nossa vivência também, tá bom? Beleza. Pessoal que está escrevendo aí no chat, alguém quer falar alguma coisa? Me formar em 4 anos. É, desceu uma lágrima, não sei se foi, acho que foi por isso, né? Enfim. Mas agora é impossível, né? Porque agora Bom, tá com pandemia, vale agora 4 anos. ressaltar que eu me formei em 4 Jesus. anos, sem repetir em nada e sem ir para nenhuma VS, prova final. Arrasou. Tá. Tá, então Mas vou em falar. compensação, filho, chegava Oi. 8 da manhã na faculdade e saía 10 da noite. Tá, então eu vou falar. Eu repeti em matérias, então todo mundo passa por isso também. Ronald.
Não, era isso que eu ia falar também. Eu não terminei dentro do prazo. Eu terminei depois. Eu não consegui fazer no prazo normal, não. Eu passei um pouco do prazo e também repeti matéria também, assim, acontece. É normal. Só uma coisa para completar o que o Vitor falou, né, sobre a gravação, para não inibir ninguém, na verdade é o contrário, né? A ideia é que esse ambiente seja um ambiente acolhedor, que todo mundo possa fazer dúvidas e que não existe essa de que a dúvida é boba, né? A gente aqui não vai pressupor que todos os conhecimentos anteriores já sejam sabidos totalmente, né? Então, dúvidas anteriores até sobre funções e tal, são coisas que a gente ainda tá aprendendo. Então, quando se fala que pode tirar qualquer dúvida, é qualquer dúvida mesmo. Eu acho que vale a pena falar isso, Vitor. Obrigado. Isso, ótimo, Ronald, bem lembrado. Isso aí, quem já foi meu aluno aqui em outra disciplina vai saber que isso é uma coisa que eu repito como um mantra, que é nenhuma, né? Assim, que eu levo muito a sério na minha prática como professor, né? Que qualquer pergunta, por mais nada a ver que vocês possam achar que seja, é para ser feita, beleza? E eu sei que isso pode ser até um pouco contrário a outras experiências que vocês tenham tido, mas eu acho que isso é muito importante para caracterizar a própria docência como profissão, né? Assim, se a gente até reforçando a sua fala do Ronald, eu acho que é importante essa coisa de não entender nenhuma pergunta como idiota, tanto pelo conteúdo em si, para que todos tenham a oportunidade de tirar dúvidas sobre as coisas, quanto pensando também que vocês estão se formando como professores, né? Então, vocês se formam como professores também, vamos dizer assim, tendo como referência a prática de outros professores. Então, eu espero ser nesse aspecto, pelo menos, passar essa mensagem, que vocês também adotem essa postura na prática de vocês como professores, beleza? Né? Eu gosto de pensar que a gente deve ter como referência que uma sala de aula deveria ser o ambiente onde ninguém se refreia de falar nada, ninguém tem vergonha de falar nada por medo de estar certo ou errado, né? Na verdade, quando você fala uma coisa, o fato de estar certo ou errado tem muito pouca relevância para a aprendizagem. Às vezes a gente fala uma coisa que é matematicamente errada, mas que ela ajuda muito mais a dinâmica da aula do que uma coisa que já é falada certa. Então isso não é muito relevante, né? Assim, entretanto, grande parte das salas de aula, especialmente de matemática, elas são o contrário disso. Elas acabam sendo ambientes que desestimulam as pessoas a participarem, né? Beleza? Então, eu acho muito importante essa postura que o Ronald falou, como eu disse, tanto pelo conteúdo em si, como pela formação de vocês como professores. Beleza? Tranquilo? Algum comentário? Especialmente em análise, né? Que é uma matéria que tem um estigma, que eu espero desconstruir também. Tranquilo? Tatiana, quer falar? Então, eu vou ser bem sincera, que você sabe que eu sou assim sempre, que eu adoro falar com você. Para o pessoal que não lembra tanto de cálculo 1, eu estou revendo algumas coisas agora porque eu estou refazendo. Mas o pessoal que já acabou cálculo tem um tempo e não lembra direito de cálculo 1, você indica a gente dar uma estudada, uma relembrada antes de vir para a aula ou junto fazendo a matéria e tal? Isso é uma coisa que você indica? É uma boa pergunta. Então, assim, como pré-requisitos, digamos, o ideal dessa matéria é vocês terem feito cálculo 1 de uma variável, né? Seria o cálculo 1 e cálculo 2 do noturno, uma variável 1 e 2, e álgebra 1, pelo menos. Mas, talvez até o Ivo e o Ronald, que estudaram no FJ, possam falar melhor do que eu isso. Mas, quando eu vou falando as coisas que têm a ver com os conteúdos dessas disciplinas, que eu falei que são pré-requisitos, eu procuro fazer uma revisitação, entendeu? Beleza? Então, tipo assim, quando a gente vai falar, por exemplo, conceito de anel e corpo, que são conceitos que a gente vê em álgebra. Quando eu falo disso, eu faço uma revisitação, como eu disse.
Então, eu acho que mesmo quem já fez há algum tempo, se quiser dar uma olhada, né, nessas ideias principais de limite, continuidade, derivada integral, pode, mas eu acho que não é essencial, assim. Ivo e Ronald. Não precisa se matar não, galera. Relaxem, respirem primeiro. Isso aí, valeu, Pablo. Concordo, Vitor. Eu concordo, sim, em relação à revisitação. Até, por exemplo, a Tati fez uma cara feia quando falou de anel e corpo, né? As pessoas vêm logo isso e falam, álgebra 2, álgebra 1, meu Deus. Relaxem. Primeiro que uma coisa, a gente vai anel e falar corpo desses... nem álgebra 1, né? Álgebra 2. É 2. Nem sei direito. Quando falar dessas estruturas algébricas, é uma coisa que vai fazer sentido. Tipo, é uma abstração de uma coisa que a gente conhece, que são os números inteiros e os números naturais. Mais principalmente os inteiros e os racionais, perdão, confundido. Então, quando a gente falar desses dois, a gente vai voltar comparando com o que a gente já conhece dos inteiros e dos racionais. Porque quando dá álgebra, gente, às vezes... Depois tem que editar, hein? Quando dá álgebra, as pessoas às vezes não fazem isso, né? Vai lá para anel e corpo e esquece os inteiros e os racionais como se eles não fossem o ponto inicial, o ponto de partida. Eles são o ponto de partida. Falar que tem inverso multiplicativo, qual o primeiro conjunto que a gente pensa que tem inverso multiplicativo todo mundo? É só menos o zero. São os racionais, gente. Então, quando a gente vai falar do corpo, é exatamente uma abstração dos racionais. De anel é uma abstração dos inteiros. Então, quando a gente chegar nessa parte, a gente vai falar mais especificamente sobre isso, mas não tenham medo, assim, a gente vai sempre fazer essa conexão. Por isso que, se o Vitor se perder, o Vitor não se perde, mas se acontecesse disso, eu, o Ronald, o Pablo e o Vinícius, que não tá aqui, a gente tentaria levar, não, Vitor, mas isso aí na educação básica funciona assim dessa forma e tal. Isso. Tentaria fazer uma coisa desse tipo. Nem sempre é fácil. Eles vão ficar me puxando pra terra. Mais ou menos isso. Ou viajaremos junto com você, Vitor. Sim. Pode ser. Também tem essa opção. Sim. Enfim. Mas continuando, mais alguma pergunta, pessoal, até agora? Certo. Bom, então, continuando a falar, como eu disse agora mais no começo da aula, eu falei, como essa é uma disciplina do curso de licenciatura, eu sei que tem um pessoal de atuária aí que não é da licenciatura, não sei se tem gente, às vezes tem gente do bacharelado, de outros cursos que vem fazer à noite também, mas que são todos muito bem-vindos, obviamente, mas eu tenho que ter como referência que a disciplina é uma disciplina do curso de licenciatura. E tem coisas que a gente faz aqui que levam em consideração o fato de ser uma disciplina de formação de professores, mas eu acho que torna a disciplina mais acessível mesmo para quem não é de licenciatura também. Tem coisas que a gente tenta fazer aqui que deveriam, a meu ver, que eu defendo, que deveriam ser feitas em disciplinas também de outros cursos, né? Mas que são mais importantes porque é um curso de formação de professores, né? Enfim. Bom, e aí, como eu estava dizendo, né, uma coisa que a gente vai procurar fazer é articular essa disciplina com a matemática da educação básica, ou seja, evidenciar como essa disciplina se relaciona com a matemática da educação básica. Nesse ponto, eu acho muito importante explicar o que eu quero dizer com isso, beleza? Porque articular a disciplina da educação básica não quer dizer, primeiro eu vou falar o que eu não quero dizer com isso. Primeiro, não quer dizer que a forma como a gente vai discutir os conteúdos na análise real vá chancelar a forma como vocês vão ensinar na educação básica. Ou seja, a forma como vocês vão ensinar na educação básica, obviamente, não é a mesma forma que a gente vai discutir os conteúdos aqui. Então, essa questão de relacionar com a educação básica não quer dizer que a gente vai dizer aqui na disciplina, que a gente pretende dizer na disciplina, como a matemática deve ser ensinada na educação básica. Beleza? Não é isso. Tranquilo? Então, por exemplo, a gente vai demonstrar a chamada regra dos sinais, né? Que é aquela menos com menos é mais e tal. Beleza? Mas isso não quer dizer que a forma como a gente vai demonstrar... Pera aí, Pablo, rapidinho. A forma que a gente vai demonstrar vai servir como referência
para dizer qual é a forma certa de ensinar. Beleza? Então, não é isso. Beleza? Por outro lado, também não quer dizer que a gente vai superficializar o conteúdo de análise. Muitas vezes, quando se fala assim, que a gente vai ter uma disciplina relacionada com a educação básica, né? Uma interpretação para isso, uma disciplina da graduação que seja relacionada com a educação básica. Uma interpretação para isso é que a gente vai simplificar a disciplina, e também não é isso, né? Essa interpretação, ela vem de uma visão errada de que ensinar matemática na educação básica é uma coisa simples, e a gente defende que não é. Beleza? Pablo. Bom, era isso que eu queria ressaltar. E assim, a gente espera que a maneira na qual esse curso vai se dar possa expandir seus horizontes, entendeu? Você ter uma visão diferente do que é a matemática, ter uma visão diferente do que é a análise, perceber as nuances entre os conteúdos, e assim isso possa contribuir na sua formação docente. É isso que nós esperamos. Isso aí. Espero que sim. Enfim, então, resumindo, a gente não vai... a ideia de explicitar as relações não quer dizer nem aproximar a matemática da educação básica do conteúdo de análise, tendo a análise como referência, nem simplificar a análise para aproximá-la da educação básica, porque cada contexto tem os seus objetivos diferentes. Na verdade, o que a gente vai, né? Então, tem que ter uma relação entre elas, que a gente vai procurar explicitar, mas que essa relação não seja uma relação de subordinação, né? Certo? Porque são práticas diferentes quando a gente ensina matemática na educação básica e a matemática universitária, né? Beleza? E nenhum dos dois trabalhos, das duas atividades profissionais é mais simples do que a outra. Beleza? Então, como eu falei, é um erro pensar que a matemática do ensino é uma matemática mais simples, porque não é. Nem assim, dar aula no Fundamental 1 é uma coisa que não é nem um pouco simples, né? Porque envolve várias questões que estão para além do conteúdo matemático. Tranquilo? E que não é uma atividade simples. A gente tem essa visão errada, né? Que quanto mais inicial é a etapa escolar, mais simples é ensinar naquela etapa. Isso é uma visão completamente errada que a gente precisa desconstruir como professor. Beleza, alguma pergunta sobre isso? Né? Então, o que eu pretendo, o que eu defendo que tem que ser feito por meio dessa articulação? É aquilo que eu tenho chamado de ver a matemática de forma problematizada, tanto na educação básica quanto na educação superior. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, tanto na educação básica como na educação superior, a gente tem um modelo de ensino, né, que vê a matemática ou apresenta a matemática como uma coisa pronta e acabada, né, como uma coisa, tipo assim, que é aquele modelo que segue um roteiro, que é assim, definição, né, ou, por exemplo, aqui na educação superior, né, nas disciplinas de matemática, tipo assim, é definição, teorema, demonstração, exemplo, certo? E na educação básica, muitas vezes tem algo parecido com isso. Né? Você define um conceito. Professor, não pode esquecer, fala aí. das famosas propriedades. Oi? Não pode esquecer das famosas propriedades. Eu estou dando aula preparatório, aí eu tô tendo isso, tipo assim, de mais direto, né? Todo assunto. Segundo tópico, propriedade, tudo é propriedade. Isso. Então, Júnior, as propriedades são os teoremas, fazem o papel dos teoremas na educação básica. Então, na educação básica é definição, propriedades e exemplos. Com certeza. Então, e os exemplos, os exercícios, enfim, muitas vezes são aplicações diretas daquilo e repetitiva, né? Que tem 500 iguais, só mudando os números.
etc. Então, isso é o que eu chamo de uma visão não problematizada da matemática. Por que é não problematizado? Porque a gente dá, por exemplo, uma definição, mas raramente se discute por que aquela definição é aquela, da onde veio aquela definição, por que é definida daquela forma e não de outra maneira, né? Então, isso causa uma visão que é assim, tanto na educação básica quanto na educação superior, que a matemática é uma coisa que não é produzida por humanos, é como se ela fosse caída do céu quase, né? Assim, beleza? E essa visão de matemática, que eu chamo de não problematizada, ela tem um efeito muito nocivo para a aprendizagem, porque ela afasta a matemática das pessoas, né? Ela produz uma visão nos alunos da educação básica e da educação superior, que é uma visão muito disseminada, que a matemática só é acessível para determinadas pessoas com um talento, com um dom de nascença. Beleza? Então, apresentar a matemática de forma problematizada é apresentar os conceitos matemáticos como eles são construídos, da visão de como eles são construídos, e não como coisas prontas, que é assim porque alguém quis. Ou porque Deus quis, ou porque... Beleza? Certo? Então, isso a gente defende que é uma forma de falar da matemática que pode ter um efeito significativo em como as pessoas aprendem, tá beleza? Certo? Um exemplo disso, né, que a gente vai falar muito aqui é o conceito de número real, certo? Então, o conceito de número real, como eu falei também um pouco já agora no começo da aula, como é que ele é ensinado na educação básica? Muitas vezes ele é ensinado... não sei se alguém se lembra aqui de como aprender o número real ou o número irracional na educação básica. Seria legal ouvir eles, né? Seria. Quem quer falar? Cara, quando eu aprendi foi bem superficial. Foi tipo, número irracional é aquele que não pode ser escrito em fração e número real é a união dos racionais com irracionais, só. Isso, exatamente, Felipe. Boa. Porque essa é uma abordagem, inclusive, círculo em loop, né? Assim, que é inconsistente, inclusive, matematicamente, né? Porque isso que o Felipe falou é muito comum, né, na educação básica. A Issa está falando a mesma coisa, porque é uma coisa assim, você define número irracional como aquele que não é racional, né? Mas para falar isso, você tem que pressupor que já existem os números reais, porque aquele que não é racional, em quê? E depois o número real como aquele que é racional ou irracional, certo? Então, muitas vezes é assim. E muitas, por exemplo, pela representação decimal, né? Você fala, os números racionais são dízimas periódicas. Então, os que não são periódicos são os irracionais. Mas, raramente se fala na educação básica de por que é preciso definir os números irracionais. Por que é preciso ir além dos racionais. E isso deveria ser a coisa mais importante, que é como e por que, quais são as necessidades que impelem a definição de um novo tipo de número para além das frações, né? Então, isso é o que eu chamo de uma abordagem problematizada, né? De quais são os problemas mesmo que levam a definição ou a invenção daqueles conceitos. Beleza? Quem mais quer falar sobre como... alguma lembrança assim, de como aprendeu? E muitas vezes a gente chega aqui na graduação e é a mesma coisa, né? Assim, é o mesmo tipo de as definições continuam caindo do céu, etc. Né? Beleza? Então, desse ponto de vista da matemática problematizada, quando a gente fala de estabelecer as relações entre a matemática do ensino superior, que é uma matemática como área de científica, e a matemática da educação básica, é meio que uma problematizar a outra, certo? Porque a gente não vai considerar como fixos os currículos, certo? Então a gente vai, inclusive, problematizar os próprios currículos, tanto na educação básica quanto na educação superior.
Por que que você deve ou não ensinar alguma coisa? Beleza? Certo? Então, sei lá, logaritmo. A gente deve ou não ensinar logaritmo? O porquê? Beleza? Então, é nesse sentido que eu estou falando que a gente vai ter essas relações entre os tópicos dessa disciplina e a educação básica. Quem mais quer falar? A Issa quer falar, que escreveu aqui. Pablo, Ronald, Ivo. Eu lembro. Vai lá, Ronald, vai lá. Não, sobre o ensino de números racionais e irracionais, eu lembro como que apareceu para mim, como que apareciam nos livros. Se bem que nos livros recentes também não mudou muita coisa, né? Alguém falou, não sei, que se define racional como uma fração, né? E tem alguns livros... Foi Felipe, né? E tem algumas que, na verdade, parece até pior, né? Que o número irracional é definido simplesmente como aquele que tem uma dízima não periódica, né? Ou com uma representação decimal infinita não periódica. Aí aparece lá o raiz de 2 com várias casas decimais e simplesmente se diz que é irracional porque não apareceu nenhum período, como se não fosse possível, em algum determinado momento, aparecer o período. Por que essas coisas são ensinadas assim, desse jeito, né? Eu entendo que são assuntos realmente delicados, que não são assuntos assim simples, de verdade, né? E aí quando o Vitor falou que fazer essa conexão da educação básica com o ensino superior não quer dizer que vai superficializar, o exemplo dos números reais é o melhor que tem, porque é o contrário, né? No caso dos números reais, se for fazer uma apresentação conceitual dos números reais, na licenciatura, para o professor, vai ser uma abordagem que vai ser mais detalhada, que é o inverso superficial do que a abordagem, por exemplo, do bacharelado, tá? Mas isso não quer dizer que é para ninguém ficar também preocupado, tá? E achar que vai ser mais difícil, ok? Não é isso. Dizer que não vai superficializar não quer dizer também que vai ficar mais complicado, não é isso. Exatamente, é mais aprofundada, mas no sentido de entender melhor as ideias, não no sentido de dificultar as ideias. Ivo, você queria falar? Aproveita e baixa aí passa para a página 2, isso aí, que já está falando disso. Eu ia falar da besteira, assim, na sua relação à abordagem dos números reais, quando fala dos conjuntos, né, às vezes vem umas representações meio bizarras, né, de conjuntos. E que às vezes, assim, tem... Você deve ter visto isso, não? Vem N, Z, Q, aí passa pro R, aí tem o Izinho ali, assim, uma ilhazinha, mas tem um espaço que tá entre Q e I, que é R, mas não é Q nem é I. É o que então? Não faz sentido, né? E tem uns problemas, assim, com relação a essas coisas. Então, assim, esse é um exemplinho bobo, porque isso, em geral, já é discutido até por quem já é mais ligado na matemática pura, entre aspas, assim. Mas é uma coisa que aparece, né, em alguns livros didáticos. Tem que saber lidar com isso, né? Quando a gente tá, como professor, uma coisa que a gente tem que saber lidar é o livro didático, né? Isso, então, exatamente. se isso aparece lá, você vai ter que dar uma corrigida, porque o aluno vai ver aquilo ali e vai te apontar depois. Então, uma coisa nesses diagramas que o falou que a gente vai falar bastante aqui é a ideia de cardinalidade, né? Que a gente vai ver que nesses diagramas de Venn representando os conjuntos numéricos nos livros didáticos, quase sempre parece que tem mais racionais do que irracionais. A gente vai ver que é o contrário, né? Que é uma coisa que é bem importante, né? Que a gente vai falar muito sobre a ideia de regularidade em matemática, né? Quase sempre em matemática, aquilo que é irregular é mais frequente. Então tem muito mais possibilidades, digamos assim, intuitivamente, de você inventar números irracionais do que números racionais. Mas no ensino se dá a impressão ao contrário. Ivo. É isso, o pessoal de estatística e de ciências atuariais que está fazendo o curso vai se identificar, porque tem a ver com o teorema de probabilidade também, né? Sim. Isso aí. Então é uma parada legal, se vocês puderem participar dessa, quando a gente for discutir, isso vai ser bacana.
É verdade. Leandro, que escreveu, nunca tinha parado para pensar nisso. Quer falar, Leandro? Mas nisso o quê que você... Eu não vi a hora que você escreveu isso. Não, boa noite, né? Primeiro, Boa noite. quando o Ivo falou que tem alguns diagramas em livros que tem espaço entre os números irracionais e os números racionais estando dentro dos reais, né? E não tem nada ali. E faz Sim. total sentido. Eu nunca parei para questionar, até eu mesmo quando desenho, quando eu vou explicar alguma coisa disso, eu desenho com espaço ali no meio, mas não tem nenhum número ali, né? Isso, é como se existisse um número que não fosse real, que não fosse nem racional nem irracional, né? Assim, não existe isso. E ainda tem um problema que o Vitor falou, né, do tamanho do conjunto, né? Isso é até um problema, assim, difícil de resolver, porque, por exemplo, a gente vai ver que os naturais e os inteiros têm a mesma quantidade de números, embora pareça contra-intuitivo. Isso. E quando a gente desenha os naturais pequenininhos e os inteiros grandões. Então, assim, é difícil essa questão da representação. Ela não é simples de resolver. Né? Então, Isso. além do que o Leandro falou, essa questão da representação é difícil em outros aspectos. Fala aí, Vitor. Não, então, essa questão do infinito, né? Uma coisa que a gente vai falar bastante aqui também, e também é uma articulação com a educação básica que é importante, né? Porque muita gente tem uma visão de que, assim, quando a gente discute questões sobre o infinito, aparecem muitas coisas surpreendentes, né? Por exemplo, existem tantos números naturais quanto inteiros, tanto números naturais quanto racionais, mas tem mais irracionais do que racionais. Então são coisas surpreendentes. E às vezes a gente tem uma visão de que por ser uma coisa surpreendente, a gente não deve discutir a educação básica. E eu acho que é justamente o contrário, né? Assim, a gente precisa levar para a educação básica coisas que causem questionamento. E às vezes a abordagem que a gente quer levar é uma abordagem calcada nas respostas e não nos questionamentos. E deveria ser o contrário. Então esse é um exemplo disso, que a gente vai falar bastante já já. Beleza? Quem mais quer falar alguma coisa sobre isso? Eu queria só fazer um comentário sobre essa sua última frase, que foi engraçado, mas na hora que você falou, eu percebi, porque eu tô anotando algumas coisas aqui no meu caderno, e aí você falou e eu percebi que eu anotei mais perguntas aqui do que tópicos ou respostas. Então, sinal que tá dando certo. Já é ótimo sinal, já tá tudo. Eu fiquei animado agora também. Isa, mas você quer compartilhar alguma dessas perguntas? Ou não? Eu fiquei refletindo aqui, primeiro sobre a necessidade de definir os números irracionais, porque quando a gente está aprendendo no ensino médio, o único número irracional que a gente topa assim é π. E geralmente é o que eles falam, um número irracional parece com isso aqui. Aí eu lembro que no ensino médio eu fiquei na cabeça, tipo, então tá bom, todos os números irracionais são representados por letras. Exatamente. Porque eram os exemplos que a gente tinha aí, depois eu fui ver o quanto era problemático. E depois eu fiquei pensando no que o Ivo falou do problema da representação dos números, dos conjuntos numéricos, que tanto Z quanto N têm o mesmo tamanho, mas a gente sempre desenha o Z maior do que o N. Só que aí o N tem que estar dentro do Z para a gente conseguir dar aquela ideia de que um contém outro, mas como fazer isso sem desenhar um maior? Isso. Aí eu fiquei pensando como que poderia fazer para poder a Tatiana contemplar tá todos esses lados. Então, a Tatiana tá demonstrando, eu não consigo ver, mas Isa, eu quero fazer, isso aí são coisas que você falou, tá muito pequeno, eu não consigo ver. São coisas que... Tatiana, quer falar? Tá. São coisas que a gente vai falar muito sobre isso aqui, essas perguntas que você fez. Hoje é só para, tipo, né, dar uma geral. Mas, assim, falando rapidamente, justamente essa que é a questão, né, assim, há uma dificuldade muito grande em como a gente introduz números reais na educação básica. Mas como há uma dificuldade, muitas vezes as pessoas, em vez de explorar essa dificuldade, as pessoas acochambram, sabe? As pessoas jogam para debaixo do tapete. Por quê? Eu acho que essa dificuldade ela tem que ser explorada justamente por meio de provocar questionamentos nos alunos.
que eles não precisam, no ensino médio, por exemplo, saber responder tudo perfeitamente, mas eles têm que, pelo menos, ser atingidos por esses questionamentos, né? Quer dizer, perceberem de por que aquilo é importante ser estudado ou não, entendeu? Então, essa pergunta a gente vai falar muito. Rapidinho, Felipe, já vou te passar. E a outra coisa da representação, na verdade, é o seguinte, não tem uma representação que dê conta disso. Todas as representações são limitadas de alguma forma. Mas o que a gente tem que fazer, eu acho, é explorar essa limitação. Entendeu? Porque não tem como você vai representar N dentro de Z e do ponto de vista da inclusão de conjuntos, um está dentro do outro. Mas do ponto de vista da cardinalidade, eles são do mesmo tamanho. Eles são equivalentes. Então não tem uma única representação que dê conta disso ao mesmo tempo. Então a resposta para isso é explorar mais de uma representação e não passando uma ideia de que as representações são perfeitas. Todas as representações que a gente usa em matemática são imperfeitas. Por exemplo, a gente desenha uma reta, nunca a gente vai conseguir desenhar uma reta, porque uma reta, primeiro que ela é ilimitada, né, para os dois lados, depois que ela tem espessura zero. E quando você desenha com lápis, giz, o que seja, ou no computador, ela vai ter alguma espessura. Então não é que a gente não possa usar essa representação, mas a gente tem que ponto, como o Rômulo, a gente vai ponto uma bolinha, né? Mas ponto não tem dimensão nenhuma, né? Enfim. Então não é que você vai deixar de desenhar, mas você tem que de representar, mas você tem que explorar as limitações da representação, não passar a representação como um retrato fiel do conceito, entendeu, Aissa? Mas a gente vai voltar a falar muito disso. Fala. Entendeu? Eu entendi, mas são mais pontos para pensar sobre. Sim, não, pois é, eu tô falando bem rápido, depois a gente vai falar muito disso. Felipe, depois Tatiana. Eu acho essa parada sobre o infinito, sobre essas coisas assim, muito interessantes. Até porque, tipo, eu fiz vetores contigo, né? Sim. E eu lembro de algumas coisas que você falava, como, por exemplo, há infinitos maiores que outros. Tipo, foi uma parada que me questionou muito. Eu fiquei, porra, como assim? Um infinito maior que o outro? Eu lembro do vídeo, inclusive, do Hotel de Hilbert, que foi uma parada que, tipo assim, são coisas assim, de uma linguagem até acessível para o ensino médio. Sim. E para o fundamental, esses questionamentos, e tipo, eles sempre vão tornar uma aula mais importante, porque assim, eu particularmente não lembro de ter tido nenhuma aula interessante sobre conjuntos, sobre essas que foram todas mecanizadas, tipo, o conjunto dos naturais é isso, dos inteiros é isso, dos reais é isso, e tipo, matemática é uma parada que, assim, ela já de natureza não é uma parada que incentiva todos os alunos, né, ela já é meio construída desse lado negativo. Então, assim, eu acho que é muito relevante o professor chegar e poder, tipo, trazer coisas que reflitam sobre os alunos, fazer umas coisas interessantes, e, tipo, isso é uma parada que é totalmente acessível, entendeu? Então, eu acho que isso poderia ser melhor repercutido nas turmas e, querendo ou não, causa um interesse maior sobre todos os lados. Exatamente, é isso, um interesse mesmo, né? Porque se fica uma coisa assim, como eu falei, não, que eu chamo de não problematizado, você simplesmente falando, descrevendo coisas, e a pessoa não, muito difícil a pessoa querer se interessar naquilo, né? Assim. Então, essa coisa de infinito, se você discute na educação, a gente tem um exemplo aqui, o professor Léo aqui, o do CAP, que discute isso desde o 6º ano. Então, não é que o aluno vai entender a formalidade, o formalismo daquilo, mas ele aquilo vai provocar uma curiosidade, um questionamento, assim como aconteceu em vetores, entendeu? A ideia é essa. É essa mesmo. Tatiana, depois Ivo. Ai, Deus. Eu tô falando muito porque o Ivo foi encher meu saco falando que era para eu falar. Tá. Mas assim, vou tentar explicar o meu ponto para falar um comentário sobre o que eu pensei. Isso aqui é meu caderno de estudos pré-ENEM. E aí eu fui pegar, porque a gente está falando dos conjuntos numéricos, e eu lembrei que eu tinha um diagrama disso. Porque o Ivo falou do negócio que tem um intervalo entre os reais e os complexos que não tem nada, e aí eu fui olhar se eu tinha essa parte. Mas aí Oi?
Sou teu fã, tua organização me impressiona. Foi isso, desculpa. Mas só naquela época também. Eu vou tentar explicar o diagrama, mas, tipo, tem os naturais, e aí, daí fora tem os inteiros, e aí os racionais, e colados racionais tem os irracionais, e aí eu não fiz os complexos porque não tinha mais espaço. Mas aí eu lembro que um professor meu colocou esse diagrama bonitinho no quadro, e eu fui copiar, e aí o meu primeiro pensamento foi, professor, se eu botar um ponto dentro desse conjunto dos naturais, ele vai ser natural, inteiro, racional e complexo, porque na minha cabeça... E eu achei muito confuso. Então, ele pode ser um monte de coisas. E eu achava... E agora que a gente está pensando nesse negócio de conjuntos, eu fiquei tipo, calma. Eu sei o que é um real de verdade, porque ele pode ser várias coisas. Porque tem várias coisas dentro do real. Eu fiquei muito confusa e queria levantar a pergunta dessa confusão minha. Eu não lembro qual foi mais a explicação que o professor me deu na época. Ou se ele me deu alguma explicação. Legal, a gente vai falar muito disso. Se você pensar nisso. Mas enfim, era isso só. Valeu. Ivo, você me deve... Ivo. Tá bom, Tati. Eu levo sanduíche. Então, eu acho que uma coisa que o Felipe e a Tati falaram, assim, que tem que levantar o interesse do aluno, né? É uma coisa até mais importante do que esperar que ele vai entender tudo. A gente sempre espera isso, como professor na educação básica. Estava tendo um conselho de classe CIS lá no CAP, a gente sempre pensa assim, e a recuperação? Vou ter que medir o conhecimento do cara, mas ele tem que saber tudo. A gente não tem como, não vai saber tudo. Isso é impossível. A gente às vezes tem complexo de Deus, assim, que a gente quer saber de tudo e sobre todas as coisas. É impossível isso. Impossível. Então, assim, vai ter sempre uma coisa que a gente não vai saber. Então, assim, mais importante acho que é incentivar essa vontade de aprender, né? Isso. Então, essa coisa de que sempre tem uma coisa que a gente não vai saber, né? E de que o aluno, em qualquer etapa, tanto na educação básica, você não deve esperar que ele vá aprender, entender tudo, assim. Tem uma coisa que é muito importante nisso, que a gente, às vezes, a gente pensa na aprendizagem como uma coisa que acaba, né? Assim. Então, tipo assim, como se tivesse um objetivo a priori, aí você aprendi aquilo. E a gente deve, como professores, pensar na aprendizagem como uma coisa sempre inacabada, né? Tipo assim, eu estou aprendendo essas coisas aqui. Sempre que eu dou essa disciplina, eu aprendo outras coisas, eu desaprendo algumas e reaprendo. Então, a gente sempre tem que pensar na aprendizagem como uma coisa inacabada. Por isso que provocar questionamentos é mais importante que fornecer respostas, assim. Porque não significa que a gente vai demonstrar os teoremas aqui, tá? Mas é nesse sentido de explorar os teoremas nos questionamentos que estão nas próprias demonstrações. É questionar as demonstrações e não simplesmente relatar as demonstrações. Beleza? Enfim, mas agora, passando rapidamente por essa ementa, que eu coloquei aí em duas partes. Peraí. Aí você está falando. Estranho querer que o aluno saiba tudo a parte do pressuposto que nós sabemos tudo, né? Que não é exatamente. Então, essa coisa e isso que a Issa falou, né? Que é esse pressuposto que nós sabemos tudo, eu acho que é mais forte em matemática que em outras disciplinas. Parece que o professor já tem que saber tudo. O professor de matemática nunca pode dizer que não sabe alguma coisa, entendeu? Eu vou falar, eu tenho zero problema de falar que eu não sei alguma coisa. E eu acho que essa visão é errada, né? Assim, se você acha que você sabe tudo de alguma matéria, então tem alguma coisa muito errada com a maneira como você vê aquela matéria, né? Assim. Então é pensar a aprendizagem como uma coisa sempre em processo, né? Então, muito bom comentário, é isso. Esse negócio de fazer conta quando eu vou num bar tomar um chopp, quando eu ia, né? Que eu espero voltar aí em breve, num bar tomar chopp, né? Com os amigos, sempre tem essa parada, né? De fazer conta. Você que é matemático, faz aí as contas. Eu sou a pior pessoa do universo para fazer conta de cabeça, assim. Enfim.
A Natália tá falando, odeio também, gente. Eu não consigo, eu me travo. Parece que matemática é isso, né? Uma visão que matemática é uma coisa técnica, sei lá. Enfim. E deve O rolar isso com pior, vocês. o pior é Fala. quando você tenta dizer para essas pessoas, né? Tipo assim, sei lá, faz aí você. Ué, Mas não é você que é como? matemática? É, Não é você que faz exatamente. matemática? Como assim, né? Você não Como sabe? assim? Você não sabe calcular de cabeça 10% da conta de R$ 739? Exatamente. As pessoas acham que matemática é isso, né? Ainda tem que depois dividir para todo mundo. Isso. É, enfim. Mas então, falando aqui sobre essa ementa. Essa ementa que eu dividi em duas partes, e essa organização da ementa é uma diferença importante, diferença grande em relação a um curso, uma disciplina de análise convencional, digamos assim. Porque normalmente, numa disciplina de análise convencional, essa parte um que fala basicamente sobre o conceito de número, ela é passada batida, beleza? Ela é tipo uma aula que o professor fala assim: R é um corpo ordenado completo. Depois vocês vão entender, quer dizer, a gente vai conversar muito sobre o que quer dizer, né? Essa frase que R, o conjunto dos reais, é um corpo ordenado completo. Normalmente ela é uma aula na disciplina de análise. E para a gente aqui vai ser metade da disciplina, mais ou menos. Beleza? Porque eu quero justamente problematizar essa afirmação. O que quer dizer ser um corpo, ser ordenado e ser completo? Né? E para entender o que eu defendo, para entender isso aí, a gente precisa discutir todas essas coisas que estão na parte um. Né? E essas coisas que estão na parte um elas incluem tanto a formalização das coisas, tipo como você constrói os números naturais, inteiros, racionais, até chegar nos reais, quanto uma parte histórica, beleza? Que também está aí, né? Que a gente vai falar da matemática grega, de algumas coisas assim. Só que essa parte histórica, ela não é simplesmente assim uma alegoria, uma curiosidade. Ela é tão importante quanto a parte formal. Beleza? Por que ela é tão importante? Porque ela faz parte do entendimento, essa coisa que eu falei de problematizar, que é saber de onde veio e por que é assim hoje. E que nem sempre foi assim e pode não ser assim amanhã. Ivo. Gente, eu falo muito, desculpa. Não, é Só para falar. falar que a parte de cardinalidade, a parte inicial, eu lembro que quando eu fiz a análise, o professor falou assim, isso nem é análise, então não vou nem cobrar na prova. E aí realmente não cobrou. Assim, cardinalidade é uma coisa que é, assim, complicada às vezes. E aí na época eu falei assim, tá bom, menos uma coisa. Mas hoje eu falo, caramba, olha tanta coisa que ele deixou de cobrar, coisas que eram importantes para minha formação, que só fui pensar depois. Isso E aí. eu lembro que ele falou assim, isso não é análise, é uma categoria, tipo assim, isso não está incluso nessa categoria. Então, É tem muita gente que inferior. considera. Tem muita gente que considera isso. Até tem um texto que eu escrevi que está disponível para vocês, para quem quiser ler lá no Google Classroom, que o nome é esse. Isso não é uma aula de análise, porque tem muitas coisas aqui que são coisas de fundamentação dos conceitos, que normalmente fazem parte da ementa de análise, mas que não são faladas, e eu estou falando. Então, por isso, muitas coisas são consideradas que não é uma aula de análise, mas essas coisas que são os fundamentos das ideias, a questão é que se elas não ficam na aula de análise, elas não ficam em lugar nenhum. Então, você acaba desenvolvendo essa visão que a Natália estava falando de matemática como uma coisa técnica. Né? A gente tem muitas vezes essa visão de matemática como uma coisa técnica, até nas demonstrações dos teoremas. Né? Que as demonstrações dos teoremas muitas vezes são feitas, você decora uma demonstração, até a demonstração é visto como uma receita de bolo, uma coisa procedimental. Então, por isso que a gente precisa problematizar os fundamentos, problematizar as definições e os teoremas e as suas demonstrações. Beleza? Então, essa parte 1 é muito que eu vem de uma ideia que eu defendo, que para entender o que é um número real, você tem que situar da onde vem esse conceito de número real, inclusive historicamente. Né? Beleza? Então, essa é a ideia da parte 1. Tranquilo?
Algum comentário? Certo. E a parte 2, que eu botei esse título aí, aproximação, variação e acumulação, né? Que são esse título, ele se refere às ideias principais que vão ser faladas nessa parte 2. Porque nessa parte 2, né, na parte 1 a gente fala mais sobre o conceito de número, e na parte 2 a gente vai falar sobre ideias que têm a ver com funções reais, que são convergência, limite, né, continuidade, derivada e integral. Beleza? Certo? Só que, mais uma vez, muitas vezes, essas ideias são vistas de forma procedimental também. Tipo assim, derivada. Tem um monte de regra, né, que você aprende de maneira decorada, e as ideias fundamentais que têm a ver com derivada muitas vezes não são discutidas. Então, um exemplo disso que eu acho que é bem evidente é teorema fundamental do cálculo, por exemplo, certo? Teorema fundamental do cálculo, muitas vezes aí tem uma fala que é assim, derivada é o contrário de integral, né? Coisas assim. Mas como derivada é o contrário de integral, se derivada é quase sempre ligada a uma ideia de reta tangente, não é assim que na maioria das vezes se aprende em cálculo 1. Derivada é a reta tangente e integral é área, certo? E aí eu acho que fica uma coisa muito louca, né? Assim, por que reta tangente tem a ver com área? Em que sentido reta tangente é uma operação inversa em relação à área? Beleza? Certo? Então, para entender essas ideias, para a gente reconhecer a importância do teorema fundamental do cálculo, novamente, a gente tem que ir nos fundamentos, né? Então, antes de ser reta tangente, derivada tem a ver com uma ideia de variação local, né? De variação instantânea, né? Que a gente chama, né? Tipo, velocidade média, velocidade instantânea, né? Derivada tem a ver com isso, com uma ideia de variação instantânea, ou seja, como se fosse um acréscimo infinitesimal numa grandeza, né? Como aquela grandeza está crescendo pontualmente, tem a ver com isso. E integral tem a ver com acumulação, além de área, para além de área, não é só área, tem a ver com a acumulação de uma grandeza, né? Quer dizer, você somatório, né, de você juntar os valores de uma grandeza de alguma forma. Então, se a gente entende essas questões conceituais, que derivada tem a ver com variação e integral tem a ver com acumulação, eu acho que passa a fazer mais sentido o próprio teorema fundamental do cálculo. Beleza? Porque é como se fosse assim, a derivada é aquilo que a gente vai acrescentar. Não, mas tem a ver com, eu estou falando de uma maneira muito assim, panorâmica, né? Mas tem a ver com se você fosse acumulando um acréscimo pontual para formar um todo. Então, basicamente, é isso que o teorema fundamental do cálculo fala. E é nesse sentido que existe uma relação entre derivada e integral. Agora, se você fica só no procedimento, nas fórmulas, integral, regra da não sei de quê, né? Integral trigonométrica, né? Isso fica completamente fora. Beleza? Fez sentido isso que eu falei para vocês? Ou muita viagem? Alguém quer falar alguma coisa? Iago botou ali 100%. Depois a gente vai falar isso com muito mais cuidado, tá? Eu tô falando de uma maneira muito... Beleza? João. Eu acho que quem está fazendo mecânica da partícula agora, à noite, que a gente estava atrás, ele passou umas videoaulas, né? E aí ele explicava lá a derivada com esse conceito de limite, né? Bonitinho, igual a gente viu no cálculo, mas a integral era realmente um somatório. Era um somatório, aplicando o limite. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, pô, que droga é essa, né? Mas assim, tudo bem. Até acompanho o raciocínio, mas eu ainda não tinha entendido essa acumulação até ele explicar a ideia geométrica, né? Que é o que mostra. Então ficou super bacana. E você falou, lembrei agora. A gente estava assistindo um vídeo bem, bem interessante. Legal. Inclusive o símbolo de integral ele vem de um S, né? De somatório. Que é uma ideia de acumulação, né? Assim.
que muitas vezes não se fala isso. Enfim, Ivo. Falo muito, mas vamos lá. Isso tem muito a ver com até com o João Gabriel falou, quando ele falou, é isso que eu queria falar, a parte da física. Mas tem a ver com probabilidade também, né? Quando a gente fala de Sim. a área embaixo da curva ser a probabilidade de um evento acontecer, é exatamente isso. Você está falando de somatório, que no fundo, gente, o que a gente está falando de integral e derivada é meio que uma inverso da outra, assim como a adição é o inverso da subtração. É meio que um avanço nessa ideia. E tem a ver com essa ideia. Porque a soma, a adição representaria a integral, né, e a subtração a derivada. E aí, quando você faz uma coisa e tira, adiciona e depois subtrai, você volta para onde você estava. Mesma coisa, você integra a derivada ou deriva a integral, você volta para onde você estava. Então, é esse passo. Na verdade, isso tem muito a ver com a construção histórica, né? Sim. Você vê a construção do Leibniz, quando ele começa a fazer a construção dele, e do Newton também um pouco. É muito nessa parte de fazer a diferença e depois de fazer o somatório. E ele caracteriza ali, ele considera uma coisa infinitamente pequena. Isso é um processo difícil de entender um pouco. Isso. Mas a ideia que está por trás da ideia da física, que o João Gabriel falou, é a ideia que está por trás da probabilidade na área de atuários. Então, é isso. Você vai falar depois com calma. Não, tá ótimo. Bom, agora, só porque já são 9h30, acho que é importante a gente falar sobre avaliação também, beleza? A Tati falou ali do Probest, né? Também é bem isso que o Ivo estava falando. Então, vamos botar... só um detalhe também importante que eu já ia esquecer. É um link diferente para quarta e para sexta, tá? A gente vai usar sempre esses dois links, mas vai ser um para quarta e outro para sexta, tá? Isso foi uma questão técnica do Google, porque eu compartilhei a agenda com todo mundo que estava inscrito no Google Classroom para vocês poderem, por quê? Para vocês poderem entrar direto na sala sem precisar de autorização. Então, para que isso aconteça, eu preciso compartilhar com vocês pela agenda do Google. Mas aí, como é horário diferente, eu não consigo marcar na agenda junto. Eu só conseguiria se fosse o mesmo horário. Então, eu tive que criar 2 eventos diferentes, um na quarta e outro na sexta, por isso que ficou com 2 links diferentes, tá? Mas vão ser sempre esses links que estão nessa folha aí. Quem está inscrito no Google Classroom, eu compartilhei pela agenda esses links, e eles estão lá no Google Classroom também. No começo tem um lugar indicado esses links, beleza? Mas vai ser sempre esses, tá? Um para quarta e um para sexta, beleza? Bom, desce aí, Ivo, por favor. Sim, agora sobre a avaliação. A avaliação, a gente vai fazer, quer dizer, eu estou propondo o seguinte esquema. A gente vai fazer 2 provas e um trabalho, beleza? E aí vai ser média aritmética entre essas 3 coisas. A Natália está falando ali. Perto do horário, a reunião fica disponível para entrar direto no Meet. Sim. Porque, às vezes, o ideal é que vocês entrem no Meet sem eu precisar ficar dando autorização. Porque, às vezes, isso até interrompe a aula, assim, interrompe a chamada, né, assim. Então, para isso que a Natália está falando ali, é importante também que vocês, quando entrarem pelo navegador, vocês estejam logados naquela conta do e-mail de vocês, com a qual o link foi compartilhado, entendeu? Então, porque assim agiliza mais, porque ficar... Quem não tiver, não tem problema, mas quanto menos gente ficar pedindo autorização para entrar, melhor, né? Por isso que eu fiz assim. Beleza? Bem, então, continuando, vão ter 2 provas e um trabalho, né? Essa questão de avaliação, eu acho que é uma questão muito importante, né? Porque eu acho que, inclusive, assim, ter uma experiência de avaliação
diferenciada de uma prova como é feito usualmente, eu também entendo que faz parte da formação de vocês. Beleza? Porque eu acho que a avaliação em matemática é um nó. Eu acho que a gente avalia muito mal. A gente tem práticas de avaliação que são muito, vamos dizer, injustas. Então, um pouco forçado pela pandemia, eu comecei a pensar em práticas diferentes, mas que eu pretendo levar para além da pandemia, quando voltar ao presencial. Tranquilo? Então, quem já foi meu aluno aqui antes da pandemia, também sabe que já tem muitos anos que eu não dou prova sem consulta, né? Que todas as minhas provas são consulta de qualquer coisa. Então, prova sem consulta, assim, eu respeito quem faz, enfim, pode ter seus motivos, mas para mim é uma coisa que saiu da minha realidade, sabe? Que o negócio não faz mais sentido para você. Porque eu acho muito incoerente, né, essa ideia. Por exemplo, pensando aqui no curso de licenciatura, no curso de formação de professores, ou um curso superior, né, que vai formar uma pessoa para ter uma atividade profissional. Em qualquer atividade profissional que seja, a gente não espera que aquela pessoa vai saber um monte de coisa memorizada, ou que vai saber, tipo, repetir coisas, procedimentos. O que a gente espera como uma habilidade desejável, falando assim, que é uma palavra que eu também não gosto, habilidade, mas enfim, falando de forma geral, é que vocês sejam capazes de pesquisar respostas sobre determinadas questões, né? É isso que a gente faz na nossa prática como professores de matemática. Quando a gente vai, por exemplo, preparar uma aula, né, a gente não fica enclausurado num lugar que não pode consultar nada, né? Então é mais importante que vocês saibam consultar do que vocês saibam fazer coisas sem consultar. Beleza? Né? Então eu acho que é muito incoerente e muito injusto que a gente dê uma prova de 2 horas que a pessoa senta ali e aí você está perguntando, o Ivo já respondeu, pode. Que a pessoa senta ali, faz aquela prova durante 2 horas e aquela escrita vira um número e aquele número avalia a pessoa. Eu acho isso muito incoerente e muito injusto. Na educação superior, pelos motivos que eu falei, e na educação básica, mais ainda, pensando que a gente na educação básica tem objetivos muito diferentes da educação superior e que a gente está formando aquela pessoa para estar no mundo de alguma forma. Né? Então, o que a gente sinaliza para aquela pessoa quando dá aquele modelo de prova tradicional, né, que tem, muitas vezes, aquele que passa uma ideia de um tá passando a perna no outro, né? Assim, o professor tá dando uma casca de banana, né, para o aluno, uma questão com pegadinha, né? Então, que sociedade é essa que a gente está formando? Isso é muito sério. Não é à toa que as coisas estão do jeito que estão. A educação tem um papel fundamental nisso. Então, eu considero isso muito sério. A gente tem que começar, se a gente quer que o mundo melhore, porque eu acho que o mundo está horrível, o Brasil mais horrível do que o mundo, né? Por motivos políticos que já vêm de antes da pandemia. E se a gente quer que o mundo melhore, então a gente tem que ter práticas mais humanas em educação. Então eu considero isso muito importante. Então, Leonardo, quer falar? Não, professor, era só uma alusão à música quando você começou a falar aí sobre um querer passar a perna no outro. Pois é, mas eu acho que isso é muito importante, assim. Não, com certeza, você começou a falar e veio isso real na minha cabeça, porque, tipo, não faz sentido, não faz, realmente, não faz o menor sentido. Exatamente, a gente... É uma parada que a gente usa, tipo, sempre fez parte da gente, da nossa cultura, da nossa formação, e é aquele tipo de coisa que a gente nunca parou para se questionar. Então, uma coisa tão fundamental, né? A avaliação. Exatamente. E a gente vai fazendo na inércia, né? E fica esse tom como se tivesse quase
uma disputa, né, entre professor e aluno, um querendo passar a perna no outro. Pois é. Entendeu? Realmente, não é só do lado do professor, é do aluno também Isso. vou dar um jeito aqui de passar. Exatamente. Então a gente tem que ter outro significado de educação, né? Educação não pode ser isso, né? Então, essas provas, que eu nem sei se eu deveria chamar de prova, porque é uma coisa muito diferente de uma prova usual. Elas são em 2 etapas, beleza? Na primeira etapa, vocês vão receber questões por escrito para fazer em casa, e eu estou colocando aí 72 horas, né, um tempo para vocês fazerem aquela prova em casa, aquelas questões. E essas questões, elas vão abordar tanto coisas, vamos dizer assim, mais de matemática como coisas de educação, tá? Ou, de preferência, misturando as duas coisas. E vocês vão ter, normalmente, eu tenho dado essas provas no fim de semana, que é tipo, dado na sexta, dado um prazo até segunda, para vocês fazerem. Por quê? Eu sei que é meio ruim fazer no fim de semana, mas é o horário que concilia todo mundo, porque como tem gente que trabalha, não sei o quê, durante a semana tem outras atividades, então é muito difícil marcar isso durante a semana num horário que não vai prejudicar ninguém. Então, por isso que eu tenho feito no fim de semana. Então, normalmente eu libero as questões da prova na sexta, de manhã, algo assim, e a prova, e vocês têm até segunda, na hora do almoço, mais ou menos, para entregar. Então, essa é a etapa 1. E a etapa 2 é uma conversa individual sobre a prova. Que como a turma é grande, provavelmente a gente vai se dividir. Eu, Ivo, Ronald e Pablo, a gente vai se dividir, porque a gente vai conversar com cada um de vocês sobre a prova. Essa conversa sobre a prova não é uma prova oral. Não é assim, tipo assim, faz agora essa questão aí. Beleza? É uma conversa sobre aquilo que vocês escreveram na prova. Inclusive colocando, não é tipo assim, você errou, digamos assim, suponha, que você fez a prova escrita em casa, errou uma questão. Aí eu vou exigir que você faça na hora da prova oral. Não é isso. Beleza, Iago? É uma conversa sobre a prova, inclusive para vocês, para a gente trocar experiências, assim, de como vocês, como foi o processo de fazer a prova, que dificuldades vocês tiveram. Nessa conversa, a gente vai apontar coisas que a gente avaliou como que poderiam ser melhoradas nas respostas escritas de vocês, mas nesse sentido de conversar junto sobre aquilo. Beleza? Tranquilo? Então, nessa conversa, inclusive uma coisa para vocês relatarem que dificuldade vocês acharam. Isso aqui eu não consegui fazer. Então, esse esquema de fazer a prova, eu acho que ele diminui, inclusive, esse regime que fica na prova de um tentar enganar o outro. Beleza? Né? Porque não é para enganar, é para ser... É para entender essa avaliação como parte do processo. Então não é para você tentar enganar, agora eu vou colar, nada disso, beleza? E obviamente, como a prova para fazer em casa, todas as consultas estão liberadas, tranquilo? Certo? Então vocês não só podem, como devem conversar entre vocês, mas aí o que eu quero que cada um sobre a prova, né? Mas eu quero que cada um dê uma resposta individual. Tranquilo? Certo? Mas vocês podem conversar com vocês, trocar ideias sobre as questões. Beleza? Então, aí a escrita vai ser individual e a conversa depois vai ser individual. Mas essa conversa tira da cabeça a prova oral, tá? Não é nada disso. Não é a prova oral, tá? Ronald e Ivo, querem falar alguma coisa? Sobre... O Ronald fez e o Pablo fizeram essa... Fala. Eu cheguei a fazer essa... Não é prova oral, né? Mas eu cheguei a fazer uma conversa mesmo, tranquilinho com o Vitor na disciplina de análise
do mestrado e doutorado. E também não é para ver se ninguém colou na prova, não é nada disso. E uma coisa que eu queria falar rapidinho, que eu acho que é importante, né? Porque eu já fiz a licenciatura em matemática e terminei no FRJ e é um curso difícil, não é um curso fácil, não, por diversos motivos acadêmicos e não acadêmicos, que tornam o curso assim difícil. Então a ideia, pelo menos nesse espaço aqui, é que seja um espaço acolhedor, né? E que entenda que o estudo não é em vão, né? Eu não quero dar uma de coach motivacional, nada disso não, porque é tudo ridículo, né? Mas pelo menos nessa disciplina, o esforço não é em vão, assim, por aprender um pouquinho de análise, porque eu já senti isso, não sei se vocês já sentiram isso também, de em determinado momento no curso, em alguma disciplina, achar que você está estudando e não está indo para lugar nenhum, né? Então, eu acho que sempre vale a pena, e eu acho que essa avaliação, do jeito que ela está montada, dá um pouco conta disso, né? Que a cada momento que vocês estiverem se dedicando à disciplina, vai, de uma forma ou de outra, aparecer na avaliação, não que ela tenha a pretensão de medir nada. Isso. Rapidinho, a Tatiana perguntou, não, a ordem da conversa síncrona a gente vai marcar depois, tá? Normalmente eu dou um Google Forms para vocês botarem os horários de disponibilidade e a gente vai ajustando, mas não é a ordem de entrega, não. Tranquilo? Beleza? Ivo. Você fala assim, na conversa, uma coisa que a gente exige é que seja sincero, né? Acho que tem que ser uma parada sincera mesmo, assim, até não só com a gente, mas com você mesmo, até porque é um curso de formação, então se você acha que você não tá indo bem, então você sinaliza, ó, cara, eu não consegui estudar, tô com essas dificuldades aqui, sinaliza, acho que isso é importante. Sempre quando eu falo isso com meus alunos sexto ano, eu sempre falo com eles, gente, sejam sinceros comigo, se não estiver entendendo nada, falem, não tô entendendo nada, e a gente volta e começa a conversar de novo. Isso. Então, acho que é isso que a gente quer fazer durante esses encontros individualmente com cada um, né? E basicamente é isso que Isso aí, Pablo, quer falar alguma coisa? Gente, relaxem, é tranquilão. É mais uma conversa mesmo. E assim, a gente vai perguntar o que vocês acharam da prova, se acharam difícil, se acharam fácil, qual questão vocês gostaram de fazer. É mais ou menos isso mesmo, né? Não vamos pedir para demonstrar que R é um corpo ordenado completo na aula. Isso. Rômulo, a conversa é parte da avaliação. É isso, entendeu? Quer dizer, a nota, no final tem que dar uma nota, né? Senão nem dava. Mas a nota vai levar em consideração a conversa também. Não vai ser só a resposta escrita. Entendeu? Beleza? E essa conversa, ela tem o objetivo de ser uma avaliação também da própria disciplina, né? Porque eu acho que a gente tem que parar de pensar em avaliação como avaliação das pessoas. Eu vou avaliar fulano. Então, a conversa tem o objetivo até de me ajudar a perceber como vocês estão passando pela disciplina. Então, é uma avaliação de todo mundo, né? É uma avaliação nossa. Não é a gente avaliando vocês. Assim. Enfim, então, só para acabar, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, até que já está acabando a hora e eu preciso falar do trabalho, pelo menos. O trabalho, né, que vai ser a outra coisa, é um trabalho com 3 a 6 integrantes, e o objetivo do trabalho é fazer uma proposta de abordagem. Essa proposta de abordagem de algum conteúdo, né, de matemática que eu estou botando ali, que pode ser tanto para a educação básica quanto para a formação de professores. Então, cada grupo vai poder pensar numa proposta de abordagem, sei lá, para ensinar funções no 8º ano, sei lá que ano é, 9º ano, sei lá. Beleza? Ou pode ser uma proposta de abordagem para o próprio curso de licenciatura, de algum conteúdo que vocês acham que deveria ver de uma maneira diferente. Agora, o que é importante nessa proposta de abordagem? Basicamente que ela seja fora do convencional, tá? Que seja uma coisa diferente do que normalmente é visto. Essa é a principal objetivo dessa proposta de abordagem. Beleza? Tranquilo? Então, essa proposta de abordagem com um grupo de 3 a 6 pessoas, vocês vão fazer uma parte escrita que vocês vão entregar
e depois a gente vai reservar uma aula para vocês contarem um pouco. Não é uma apresentação no PowerPoint, nada disso. Obviamente, quem quiser fazer pode, mas é só para cada um falar, cada grupo falar um pouco do que pensou, entendeu? E pode ser coisas, como eu falei, não precisa respeitar o currículo, entendeu? Pode ser coisa tipo assim, para ensinar infinito no 6º ano, pode ser. Beleza? Como eu falei, o que é importante é que seja uma proposta que seja diferente do convencional. Isso é a principal coisa. E que tenha a ver com o conteúdo da disciplina. Beleza? Agora, outra coisa importante é que vocês formem esses grupos logo. Porque a gente gostaria que vocês fossem pensando nesse trabalho ao longo da disciplina. Não deixar para fazer na última semana. Então, de vez em quando, a gente vai perguntar e o Ivo, o Ronald, o Pablo e o Vinícius, que vocês vão conhecer na sexta, vão ficar um pouco essa atribuição, né? De tentar ir acompanhando o trabalho dos grupos. Beleza? Certo? Então... Vitor, fala. Se eu falar assim, se quisessem pegar alguma rede social, é só adicionar e começar a conversar. Por mim não tem problema. Se Isso. preferirem WhatsApp, alguma coisa, é só sinalizar. Pode sinalizar no Classroom, sinalizar por aqui, em algum momento. Falar assim, pô, eu queria conversar um pouco, é difícil, a dinâmica em grupo, alguma coisa assim. Uhum. Beleza? Ficou claro o objetivo desse trabalho? Sim. Então, corram atrás logo de formar esses grupos. De 3 a 6 participantes, tá? Bem, só para terminar, essas últimas coisas que estão aí. E eu quero falar rapidinho sobre as referências. Espera aí, gente, passou um pouquinho da hora, mas só porque é muita coisa para falar. Sobre essas observações procedimentais que estão aí. Então, tudo isso vai ser entregue pelo Google Classroom. Não fiquem mandando coisa por e-mail, porque aí é muito difícil organizar, tá? Então, tudo isso vai ser entregue pelo Google Classroom, tá? E aí, algumas coisas, tipo, procedimentais mesmo, eu estou pedindo para vocês como vocês nomearem os arquivos. Beleza? Então botar o nome de vocês, tipo assim, prova 1, João Gabriel. Entendeu? Porque assim fica no nome do arquivo. Beleza? Tranquilo? Porque assim fica muito mais fácil de eu localizar. E além disso, botar o nome da pessoa dentro no corpo do texto mesmo, que às vezes a pessoa não bota. E aí depois eu baixo o arquivo no meu HD, não sei, aí abro, não sei de quem é. Então, botar o nome da pessoa no nome do arquivo e no corpo do texto. Tá beleza? Certo? Outra coisa. Vocês podem, por exemplo, escrever em doc. Vocês podem escrever em doc. Ou podem escrever à mão e digitalizar. Tá certo? Só que se for digitalizar, eu vou pedir que vocês não tirem foto, que fica horrível, tá? Fica ilegível e tal. Em formato de imagem, né? Tipo JPG, GIF, essas coisas ficam uma qualidade muito ruim e às vezes fica ilegível. Então, quem for digitalizar, use algum aplicativo de scanner do celular, que tem aplicativos de graça, que são super leves, que salvam em PDF, que ficam uma qualidade muito melhor do que a imagem, e que digitaliza o Can Scanner que eu estou colocando ali, digitaliza melhor do que o meu scanner de mesa. Entendeu? Então, não tirem foto, tá? Fica horrível. Certo? Beleza? Natália tinha levantado a mão, quer falar? Eu ia indicar esse aplicativo, que é muito bom, tem até efeito e, tipo assim, fica perfeito. Parece que escreveu de caneta preta, fica lindo. Eu ia indicar esse. Esse Can Scanner mesmo. Isso, esse mesmo. Isso. Então, esse que eu uso.
E ele é gratuito e é bem leve. Não vai ocupar espaço bizarro de memória, nada disso. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Tá. Depois eu quero que vocês leiam isso aí. Essa folha que está aí. Bom, e a última coisa sobre essas referências, a gente colocou tanto livros de análise, e aí, assim, eu não me baseio em livro, tá? Eu vou meio organizando a minha cabeça. Então, eu botei alguns livros ali que eu recomendo, mas o conteúdo que a gente tem aqui, algumas coisas tem em livros e algumas coisas não tem em livros. Mas aí, as coisas eu vou indicando em cada tópico. Mas as coisas que não tem em livro, eu estou organizando esse livro do Cássio, do Marco Aurélio, que o Marco Aurélio é colega nosso, professor do IEM, o Cássio já foi. É um livro que eu uso, assim, que eu acho bacana. Mas eu vou usar PowerPoints na aula, tá? Que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse dar aula com PowerPoint, que antes da pandemia eu odiava, mas eu comprei uma mesa digitalizadora e não consegui me adaptar. A minha letra fica O, aí eu estou usando PowerPoint. Então, eu vou usar PowerPoint com vocês na aula, e esses PowerPoints que tem tipo um resumo da matéria vão ficar disponíveis também para vocês, depois de cada aula. Beleza? Então vocês podem até se guiar por eles. Tranquilo? Bom, mas basicamente em cada tópico eu vou indicar para vocês as referências para estudarem, que nem sempre vai ser pelo livro. E, além disso, para quem se interessar, a gente indicou aí alguns textos de educação matemática também. Porque, na verdade, eu acho que é importante para vocês, na graduação, na licenciatura, já terem contato com a educação matemática como um campo de pesquisa. Porque muitas vezes muita gente às vezes entra e sai do curso e não vê. Às vezes é mais fácil ver a matemática como um campo de pesquisa, mas não a educação matemática. Certo? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, de como a gente planejou o curso, eu, Pablo, Ivo, Ronald e Vinícius, é fundamentado em pesquisa. Não é coisa assim que a gente tirou só. Claro que tem o nosso gosto também, mas são coisas que a gente não tirou da nossa cabeça, são coisas que já são inspiradas por anos e anos de pesquisa no campo da educação matemática e mais especificamente da formação de professores. Então, esses textos sobre educação matemática que estão aqui aí na bibliografia, eles estão todos disponíveis no Google Classroom também. Beleza? Então, tudo isso, quem se interessar pode ler também. Amanda, teria a possibilidade de mandar o arquivo antes da aula? Teria sim, Amanda, eu posso fazer isso. Beleza, eu vou tentar já botar para sexta, vai ficar meio em cima. Eu vou tentar botar amanhã de manhã já o de sexta, boa sugestão. Então eu vou tentar já botar amanhã o de sexta agora e o de semana que vem. Tranquilo, os PowerPoints. Certo? Bem, então acho que é isso. E aí, mais alguma? Pablo, Ronald e Ivo, querem falar mais alguma coisa? Já estourou o tempo. De boa. Oi. Estourou o tempo, mas pelo menos ninguém vai perder o ônibus, né? Exatamente. Não tem esse estresse louco que tem lá, né? Enfim, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Espero que tenham curtido. Mas alguém ficou com alguma dúvida, queira fazer algum comentário? Esse link para o grupo do WhatsApp que a Carolina botou ali, eu posso disponibilizar no Google Classroom também, para quem quiser entrar? Pode? Então vou botar lá. Esse chat nosso aqui também fica disponível lá, porque às vezes as pessoas falam coisas no chat, põem link de alguma coisa que também são relevantes. Então depois eu também ponho o vídeo e o link lá. O link não, o chat. Beleza? E esse link eu vou botar lá. Tranquilo? Mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Tudo de boa? Então, valeu. Então, por hoje é só. E amanhã
Eu ponho, como a Amanda sugeriu, eu ponho o PowerPoint lá, tá? Vou tentar botar amanhã de manhã. Valeu, gente. Então, boa noite, durmam bem. Tchau, Vitor, boa noite. Valeu, Valeu, e boa até noite. Valeu, gente. sexta. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, Tchau. Valeu, Vitor. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Valeu, até mais.